Fala galera, ligado no canal Exclamação, beleza com vocês? Como vocês estão? Tudo belezinha? Estamos de volta aqui hoje para mais um vídeo, depois de um tempo sem fazer os videozinhos, né? Fizemos na última quinta-feira a live entre Corinthians e Palmeiras. Primeiramente, meu muito obrigado a você que participou, que esteve lá presente. Bom, já podemos considerar que foi um sucesso dentro das nossas expectativas. E hoje, mais uma vez, estou com Daniel Soares e Thiago Lopes, onde faremos um breve resumo do que aconteceu nesse fim de semana, com os assuntos mais quentes, e também sobre o que vai vir aí na próxima semana, jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, e também entre Corinthians e Bahia, na Arena Corinthians, referente ao Campeonato Brasileiro, já o início da 11ª rodada. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo, sobe a vinheta, Vitão. Bom, como eu já resumi na introdução, vamos falar bastante aqui de Libertadores, que está por vir, um pouco também da rodada que se passou no Campeonato Brasileiro, mas agora chegou a hora de falar de um assunto um pouco chato que aconteceu hoje no jogo, hoje no caso, no domingo, no Parc de France, como diria o Thiago, eu não sei se a pronúncia é correta, no jogo entre PSG e Olympique de Marseille, o adulto Ney sofreu um ato racista, né? Algo que nunca é legal de se ver, né? É algo tão promíscuo e baixo que a gente aqui realmente fica muito triste, né, Thiago? É algo que a gente estava comentando em off, é algo que jamais deveria acontecer. A gente vê vários casos aí que aconteceu, como o próprio Lukaku, né, na Itália, algo assim inadmissível que acontece, né, que acontece muitas coisas no futebol e ainda não mudaram, né? A gente viu que agora o Neymar se posicionou, eu acho que isso vai ser levado muito a sério, inclusive já está sendo investigado lá o Álvaro, né, o espanhol que aparentemente diz que ele é um macaco, filho de, né? E, enfim, acho que a gente tem que sempre levar a sério isso, embora eu acho que não tem nenhum sentido a pessoa que é racista, embora eu entenda alguns casos, como eu cheguei a debater com vocês, os italianos que são muito contra e tal, é mais questão social, que vem desde pequeno e tudo mais, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para o Dandan, ele que é um negro, um homão da... Queria saber dele qual a importância de, tipo, esportistas tão relevantes como LeBron James, Lewis Hamilton e agora o Neymar se posicionando contra o racismo. Como que ele vê? Então, eu acho isso muito válido, né, da parte dessas referências. Mas o que deixa, tipo, no ar é que o Neymar sempre aconteceu isso, né? Aconteceu isso com até um mesmo companheiro dele, o Daniel Alves, que jogaram a banana pra ele lá, o Daniel Alves comeu, e o Neymar nunca tinha se manifestado. E foi a primeira vez que aconteceu com ele. Quem sabe agora, né? Tipo, isso ganha. E na França também não é o primeiro caso. Só que o Neymar é aquele. Ele tá mudando, né, essas atitudes dele. Totalmente um cara mudado. Que ele deu um soco no torcedor, parece que as coisas foi melhorando pro lado dele ali em Paris. Mas é aquilo. O Neymar, ele. Não que ele precise se posicionar, mas Concordo. é que ele precisa enxergar que isso não acontece só com ele. Eu acho que é válido esse quesito, assim, não é uma necessidade, não é uma obrigação, de fato, o cara se manifestar. Só que, na minha opinião, ele deveria, não só quando acontece com ele, mas sim no âmbito geral, como o Thiago Exatamente. citou, Lewis Hamilton e LeBron James, ele usar o tamanho dele, a influência dele, para levantar uma bandeira contra o racismo. Você não precisa levantar bandeira de partido político ou de algum movimento, mas sim contra o racismo, que é algo que eu acho que deveria ser de bom senso e de acordo entre todas as pessoas do mundo, né? Será que se acontecesse com o gay, ele iria fazer o mesmo? Tá aí um bom questionamento. É algo que deveria, ele, na minha opinião, poderia usar bastante, né, com a imagem que ele tem, mas se não usa, pelo menos dessa vez pode ser o início de tudo, né? O Michael Jordan mesmo, bom, gigante, nunca foi de se posicionar sobre isso. Já o LeBron James, que também é gigante, já é um cara que É levanta essa aquilo, não que bandeira. seja obrigação, Então, mas pode ajudar, exato, né? exato, é muito pessoal, só que se eu fosse um cara de tamanho, né, desses caras, com certeza eu levantaria essa bandeira. A gente aqui no canal Exclamação, que é um canal pequeno, já está levando essa bandeira, levantando essa bandeira, né? Então imagina se um dia a gente tiver uma progressão alta aí, né?
Bom, e voltando agora, né, para o lado bom do esporte, do futebol, vamos falar sobre a Copa do Brasil, que nessa semana vai voltar, né, a competição nacional de mata-mata, e já teremos clássico, né, reedição, tivemos nesse domingo Botafogo e Vasco, 3-2 para o Vasco, e teremos na quarta-feira de novo, né, para mim eu acho que é o jogo mais relevante, né, dessa quarta-feira de Copa do Brasil, mas também teremos Fluminense e Atlético Goianiense, Brusque e Ceará, Ponte Preta e América Mineiro e Juventude e CRB. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre Botafogo e Vasco. O que podemos esperar desse jogo? Mais uma vitória do Gigante da Colina, Thiago? Então, a gente viu que o Vasco poupou alguns jogadores no meio de semana, né? Inclusive o Benítez, o Felipe Basso, justamente para pegar essa maratona aí contra o Botafogo e aparentemente deu certo, né? Venceu o primeiro jogo aí por 3-2 no Engenhão, válido pelo Campeonato Brasileiro. Agora são dois jogos pela Copa do Brasil. Eu vejo o Vasco um pouco favorito no duelo, né? Inclusive. é, Define a classificação em casa e já não tem mais o mando de campo, então acho que isso é bem importante ao Vascão, que vem numa crescente aí com o Ramonismo, né? E eu acredito que o Vascão aí com o Cano, com o Benítez, aí, essa dupla de gringos aí tá bem interessante. Eu acho que neste momento o Vasco leva uma vantagem bem interessante contra o Botafogo, que até que vem crescendo aí com o Calu, né? É, Dadan, para você, se o Cano entrar firme, o Vascão tem tudo para levar? Mano, o Cano tem grandes chances aí de vir com força de novo, né, velho? O Vasco tá um time arrumado, é um time que. O time não, né? O Cano. A bola pode chegar nele uma vez no jogo que ele precisa de poucas chances pra guardar, né? E Provavelmente nisso, essa chance ele vai guardar. sim, é E um se ele não time faz, tem o Ribamar, né? que fez esse fim de semana. Mas é o confronto sim mais equilibrado aí, mas é legal também a gente ver que um Ceará pode chegar tipo numa fase mais avançada, até por questão financeira para esse time também, né? E como é dois jogos, a gente vê um Atlético Goianiense eliminar um Fluminense, um Juventude ou CRB, velho, vai estar na próxima fase assim que sempre chega algum time pequeno para enfrentar os times que vêm da Libertadores, né? Mas eu acho que o Vasco é favorito sim e passa no confronto. Léo Gamalho, monstro, né? Brabíssimo. Falando em Fluminense, o Nenê, que é artilheiro da competição com 6 gols. O Nenê, que também já tem 16, 17, né? Porque ele fez 17, dois, dois no Corinthians. isso, 17 gols no ano. O Nenê, o grande destaque é desse Fluminense. E vocês acham que o Fluminense passa fácil pelo Atlético Goianiense ou esse time que está em crescente aí, acabou de ganhar recentemente do Vasco e do Bahia fora de casa, poderá ser uma pedra no sapato de Nenê e companhia? Começando pelo Dandan. É fácil não. Fácil não, porque o Fluminense também não é aquele time que convence, né? É, é igual, tipo, mano, pegou um Corinthians que, meu Deus do céu, velho. Não dá pra. Não tem o que falar do Corinthians, essa é a verdade. Mas o Fluminense, pelo fato de ser dois jogos, mata-mata, nenhuma. Aquilo do futebol brasileiro, né? As equipes têm mais medo de perder do que mais vontade de ganhar. Então, isso não dá para cravar o Fluminense, que é mais qualificado até que o Atlético Goianiense, tem uma estrutura melhor, é favorito sim, mas não dá para cravar o Fluminense na próxima fase. Então, só recapitulando um pouquinho no jogo ainda do Botafogo, eu vejo que o Botafogo tem chance sim contra o Vasco porque vem apresentando bom futebol, não vem dando sorte, vem tomando muitos gols no final. E para você, Thiago, você acha o Botafogo e o Vasco favoritos e o Fluminense favorito contra o Atlético Goianiense? Qual a sua opinião final aí sobre esses dois jogos para a gente passar a régua na Copa do Brasil? Então, claro que o Botafogo tem chance, né, de avançar contra o Vasco, até porque é um clássico, né, mas eu sempre acredito que tem um favorito, seja pelo contexto, pelo histórico, enfim. E como eu falei, eu acho que o Vasco tem uma leve vantagem até pelo momento e pelo fator casa também no jogo que define, embora, né, não vá ter torcida. E quanto ao jogo do Fluminense, eu não acho que o Fluminense também vai avançar fácil, mas eu acho que também é um pouco favorito no duelo, embora, né, a gente vê aí o Atlético Goianiense, que parece que o problema era o Jorginho, né? O Mancini venceu a briga aí, liberou o Jorginho, que já tá no Atlético Paranaense, e o Atlético vem
Interessante aí, vitórias contra o Vasco e contra o Bahia, ambos fora de casa, né? Com o Kaiser muito bem, até agora o Jean fazendo gol, né? Gol de goleiro. Então acho que não vai ser fácil, né? E do outro lado agora também o Atlético ele decide em casa, então acho que é bem nivelado aí o duelo, mas ainda assim Fluminense com o Nenê aí, né? Acho que o Nenê jogaria em qualquer time no Brasil e 17 gols na temporada aos 38, 39 anos aí, é inquestionável. Lembra muito Ricardo Oliveira, né? No Santos, aquela fase goleadora já Seria tiozão. reserva No pro início Luan no só. Galo Seria também. reserva pro Luan, né? É, talvez, né? Quem sabe? No atual Corinthians, que ninguém tá jogando nada, pode ser que sim, né? Poderia que até o futebol dele ter caído bastante pelos lados do Parque São Jorge. E a galera do Parque São Jorge que foi muito bem recebida aqui em São Paulo, pós-jogo contra o Fluminense, né? Alguns torcedores foram lá tirar satisfação com eles. E o Coringão que vem agora para um jogo em casa contra o Bahia. E aí, Dandan, o time vai se recuperar ou não? Ah, velho, tipo, a gente pega um Corinthians que vai vir jogar contra o Bahia, Mano Menezes. Dois times, quem vai querer ficar com a bola nesse jogo aí, velho? Vixe, ela vai ficar no meio do campo Essa é a parada. dificuldade. Que o Bahia também precisa mostrar resultado. Difícil. Aposto no empate aí pro jogo de quarta-feira. O Corinthians não tem um esquema tático definido, o Corinthians não tem é, jogada. A volta do Fagner pode ajudar, mas é um time muito limitado. Sim, a gente falava que nas mãos do Thiago Nunes poderia jogar mais. É um time que pode jogar mais. Só que a gente vê assim, eu assisti o jogo contra o Fluminense, não vê uma jogada construída, é o Otero lá da zona que for, chuta a bola, ou cruza e vai assim. E se não for assim, não tem outra solução para o Corinthians fazer um gol. Pois é, muito complicada essa situação. Recapitulando, né, o Corinthians joga já pela 10ª rodada do Brasileirão contra o Bahia, antecipado, já que a Globo não irá mais transmitir os jogos da Libertadores, que é o nosso tema agora, que vai passar no SBT, oferecimento Jequiti e linha de perfumes Com o do Pato. Alexandre Pato, no... Uma Libertadores que promete, né? Teremos grandes jogos. Nesse último fim de semana internacional, o Santos poupou o Marinho, o Inter, né? Deixou o Galhardo no banco, poupou diversos jogadores. É, enfim, as equipes vieram bem desfalcadas, né? Pelos seus próprios técnicos que decidiram poupar alguns jogadores. E já teremos logo de cara, deixa eu pegar aqui a minha colinha, na terça-feira, o jogo do Santos e do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense visitará o Jorge Wilstermann, lá na Bolívia, na altitude, e o Santos encara Bolívar não, o Olímpia, em casa, por essa terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Dandan, queria saber de você, sua opinião sobre o jogo do Atlético Paranaense e Titi, você é o jogo do Santos. O Cuca poupou o Marinho, vai dar certo? Como que vai ficar essa situação aí? Começando pelo Dandan, falando do grande Atlético Paranaense. Será que até lá o Atlético já anunciou o Thiago Nunes de volta? Ou vai ficar com o Eduardo Barros, né? Acho Mas difícil então, o Petralha sim. Ah, contratar de mas volta. isso traz 3 vitórias aí. Acho que esquece isso. Mas o Atlético é um time que perdeu muitos jogadores, né? Era um Rony, outro Rony, era um Pablo, totalmente diferente. Aí perdeu o Marco Ruben, o sistema defensivo sem o Renan Lodge, o Bruno Guimarães. É um time hoje como um time do Atlético Paranaense, que tem uma certa força em casa, mas visita o Jorge Wilstermann, tem a altitude. Eu vejo o Atlético ficando pelo caminho nessa fase de grupos aqui da Libertadores. É um grupo que tá todo mundo com 3 pontos, tudo embolado ali, e ganhar na altitude é difícil, né? O Atlético pode até ganhar seus jogos em casa, mas um grupo com Colo-Colo, Penharol, eu acho que o Atlético Paranaense aí, atual campeão da Copa do Brasil, vai para Sula. E você, Titi, sobre o Santos aí, Marinho sendo poupado contra o São Paulo, entrando no segundo tempo e decidindo, vai decidir para o Santos dessa Evolpe, vez na Evolpe. Libertadores? Vou. Vai decidir dessa vez só que na Libertadores, Titi? Fala aí pra gente. Então, a gente tem que ver como que vai ser primeiro as equipes, né, que estão há um bom tempo aí sem jogar, né, como os argentinos, desde março sem fazer uma partida oficial. Mas o Olímpia, como é do Paraguai, ele voltou ali praticamente junto com os brasileiros no mês de julho. Então, o Olímpia já vem
um bom tempo aí atuando e acredito que não se encaixe nessas equipes que vão sentir um pouco fisicamente, né? Confesso para vocês que não tenho conhecimento técnico da equipe do Olímpia, né? Embora tenha Derlis Gonzalez por lá, quem sabe teremos a lei do ex aí na Vila Belmiro, mas ainda assim eu vejo o Santos um pouco favorito ao jogo, ao grupo, né? Embora o Gesualdo não vinha fazendo um bom trabalho, o Santos é uma das equipes, das poucas equipes, por sinal, que estão 100% na competição, né? Com 2 vitórias em 2 jogos, e o Santos já está disparado com 6 pontos. E, e ainda assim eu acredito que o Santos, ainda mais agora com o Cuca, vai saber lidar com a situação, vai até levar um pouco da tradição do time na competição e não vai ter dificuldades em classificar aí. Enfrenta o Delfim, Defensa e Justiça, né, que você conhece um pouco aí nos últimos anos. É, Nunca ouvi falar. e eu acho que o Santos não vai ter nenhuma dificuldade em classificar. E quanto ao Atlético Paranaense, que o Dandan falou que vai sair, eu não vejo dessa forma. Concordo plenamente de que é um time completamente inferior ao que foi nas últimas temporadas, né? Agora aposta em Carlos Eduardo e Giovânio, 2 renegados nos clubes grandes aí. Giovânio, desde o Santos, nunca mais jogou bola, e o Carlos Eduardo eu acho que nunca jogou em lugar nenhum, né? Para falar a verdade. E embora o Penharol, que seja no grupo do próprio Atlético, não seja num bom momento, eu acho que Atlético e Penharol vão avançar no grupo C da Libertadores. Bom, depois dos jogos da terça-feira, obviamente teremos os jogos da quarta-feira. E começamos pelo Internacional, que recebe o América de Cali. Depois teremos o Palmeiras, que vai para altitude, perdão, encarar o Bolívar. E também o Grêmio visitando a Universidade Católica. Bom, vamos começar aí pelo líder do Campeonato Brasileiro, que o Dandan bancou. Se você ainda não viu esse vídeo, no final lá vai estar o link para você entrar e conferir lá. Dan bancou o Inter campeão brasileiro. Você acha que Thiago Galhardo vai manter a boa fase dele na Libertadores também, Dandan? Então, né? O Inter tá com tudo aí no Brasileirão, mas eu já não vejo o Inter com tudo assim na Libertadores. Até pelo fato de ter um Grêmio no grupo. Mas é um Cudê, é um time com técnico argentino, mas eu não vejo aquele time com aquela garra, aquela vontade. É um time com um sistema de jogo bem definido, que sabe jogar, dependendo contra o adversário, ele adapta o time para jogar daquela forma. Mas eu vejo que o foco do Inter não vai ser a Libertadores. Sim, o torcedor quer isso, mas o Inter acabou de. A gente vê o crescimento do Inter, que caiu para a Série B em 2016, subiram. 2018 já fez um excelente ano, chegou na Libertadores, mas eu não vejo o Inter com essa garra assim de ter a Libertadores da América. Sim, passar com o Grêmio no grupo, acho que é outra inspiração para o torcedor, até para os próprios jogadores, né? Mas eu também vejo o Inter ficando pelo caminho na fase de grupos da Libertadores. Bom, eu já discordo completamente de você. Polêmico, Dandan, hein? Polêmico. Eu discordo completamente justamente porque, assim, o Cudê poupou jogadores na última rodada justamente para Sim, jogar mas Libertadores. é que a E gente eu faz. vejo o Grêmio e Inter muito superiores à América de Cali e Universidade Só Católica que neste também não momento. são times E bobos, né? ainda, e Não, ainda não O América de são. um Cali também tem pouco 3 pontos. Ainda é um pouco de incoerência, né? Porque como que um time que vai ser campeão brasileiro não tem condições de avançar num grupo com a América de Cali e a Não é Universidade Católica? condições, não é condições. Eu vejo o Inter apenas mais um time mais sólido para o Campeonato Brasileiro do que para uma Libertadores. Eu já discordo, mas Não faz assim, eu sentido, não faz vejo, sentido, não, assim, eu porque vejo o Inter um time muito consistente, assim, independente da competição, e ainda mais na Libertadores, que o time tem camisa, tem história, você não acha, Thiago? Sim, sim. não, então, e no Campeonato Brasileiro você precisa de regularidade, você precisa De um abrir elenco. exatamente, você manter Mas ganhando os jogos em a gente sabe o sequência. time Na brasileiro, Libertadores não é assim. todo ano os times brasileiros têm os melhores elencos. Todo ano. O E que que nem tem? sempre chega. A Libertadores não é ter melhor elenco, não é jogar bonito, é saber Não, mas a gente jogar a tá falando do competição. Brasileirão, a gente tá falando do Não, Brasileirão. a Libertadores. Eu tô falando agora. O time brasileiro sempre tem os melhores elencos, mas isso não basta na Libertadores. Tem que saber jogar a competição que é a Libertadores da América. E você acha que Tá, o time do Inter não tem essa garra de Libertadores? e o América de Cali e a Universidade Católica tem? Você acompanha o Campeonato Chileno? Não acompanho, mas o Inter vai ficar pelo caminho. Pode cravar aí e depois Então me tá cobrar. bom, O Inter vai ficar pelo caminho. Pode cravar aí. então tá Demorou. bom. Vitão, Eu, Assim como eu vai ser grava, vejo, campeão grava essa brasileiro. parte.
Eu vejo assim, um grupo muito difícil, porque são dois times também, Católica e América de Cali, eles têm tradição na Libertadores. Porém, eu assim, não acompanho os outros campeonatos, mas pelo que a gente já viu antes da pausa, né? São dois times superiores tecnicamente, né? Grêmio e Inter são superiores a esses dois. Tanto que eu acho que os dois vão passar. Mas, agora, pegando um avião aí do Sul, aliás, na verdade, nem vamos pegar avião, vamos pegar ali só um busão do CT do Inter para o CT do Grêmio. Vamos sair do vermelho para o azul. O Grêmio que visita a Universidade Católica no Chile. Como que vem o Grêmio para esse jogo, Thiago, na sua opinião? Você acha que o Grêmio vai passar fácil no grupo, já que o Grêmio tem 6 pontos também, você que está acompanhando aí melhor a tabela. Não, o Grêmio tem 4, assim como o Nenhum Inter, dos né? dois tem. Empatou com a América de Cali, né? Fora de casa, se não me engano. Não, venceu e empatou com o Inter, Isso, naquele jogo de, verdade. de expulsões lá. 4 para6 expulsões. cada lado. Não, foi 8. 4 para cada lado. Ave Maria. E o Grêmio, assim, com as expulsões nem saiu perdendo, né? Que foi Luciano, Paulo Miranda, esses caras nem são bem utilizados assim. O PP que já saiu fora. Enfim, o Grêmio, assim como o Atlético Paranaense, já não é mais o mesmo. Sem o Cebolinha, perde muita qualidade. Jean-Pierre provavelmente não joga. O Kahneman também é desfalque. O Michael saiu de novo contra o Fortaleza, também é outra baixa importante pro time, embora eu não seja fã do futebol dele. O Grêmio não é mais o mesmo, mas, né, na competição, que nem foi ano passado, tomou 1-0 em casa e veio aqui no Pacaembu e virou contra o Palmeiras. Depois tomou 5-0 pro Flamengo, mas é um time que tem tradição, né? É o brasileiro que tem menos vitórias apenas do que o Palmeiras em toda a competição na história. Então, é um time que tem camisa, é tricampeão da Libertadores. Não acho que vai ter dificuldades em passar no grupo, né? Vendo os adversários que estão por lá, mas assim, o Grêmio vem deixando a desejar há um tempinho já, né? Nos próprios Grenais aí vem ganhando, mas já não é mais o mesmo, como eu falei, se abdica agora da posse de bola. E, enfim, é um time que perde pro Sport em casa, que empata com Fortaleza em casa, que perde pro Caxias em casa, então o Renato Gaúcho tá até se perdendo, né? Tem gente até pedindo a saída dele por lá. Dana, você acha que vai moer pro Grêmio também, ou você acha que o Grêmio é Quero ver. superior ao Inter nesse momento? O Grêmio, mesmo com todas essa. Pedir o Renato Gaúcho embora é loucura, né, velho? Manda pro Timão, né, Nando? Seria bem-vindo. Mas é loucura você pedir a cabeça do Renato Gaúcho. Porque ele tem um time na mão. Gente, saiu o principal jogador. Ele pediu a chegada de um centroavante. Tem o Diego Souza, sim, Cavani tá vindo aí. é um cara experiente, mas o reserva é o Isaac, que tipo, é um moleque da base. O time do, Pode o ter time do Grêmio sempre foi só os 11 mesmo, né? É incrível. Mas é aquilo, né? Ele, tipo, Cícero jogou muito Libertadores de 2017 lá. E hoje eu não vejo o Renato Gaúcho com vou resgatar o jogador igual o Diogo Barbosa, por exemplo, que chegou lá. Mas tem um sistema defensivo, um baita sistema defensivo, na minha opinião. Tem caras que pode decidir um jogo, o próprio Diego Souza. E hoje eu vejo, tipo, um time faz 1-0 ali, empata ali, um time copeiro e o Grêmio passa. É a mesma coisa que o Inter que você tá falando do Grêmio, é a mesma coisa que o Inter e o Exatamente. Inter não tem E o O Inter é Inter, melhor o Inter, fase ainda, o né? Inter Esse ganhou o que parênteses. nesses últimos 5 anos? Ah, mas É não tem nada a ver. é Como o não? momento que a O gente está momento é falando. agora. O que o Tá Corinthians bom. ganhou nos últimos anos? A Ganhou camisa, muita a camisa coisa. não E hoje? pesa? E hoje o O Alessio Corinthians? mesmo acabou de falar que a camisa pesa na E a Libertadores. camisa do E o Inter Inter não, também, Heitor não, não Cavaral. tem E o tradição? que o Inter ganhou nesses últimos 5 anos? Fala pra mim. Então, beleza. O Corinthians ganhou muita coisa nos últimos anos. O que fez Não contra ganhou. o Guarani? Bom, e ganhou o que internacionalmente? Nesses últimos 5 anos também. Meu Deus. Nossa, nada a ver Ganhou o 3 seu argumento. Paulista e o brasileiro de 2017 pra cá. É difícil ganhar um Pegando, brasileiro. É o que pegando um o Inter tá exemplo. pra ganhar aí há 5 décadas. Tá bom. Bom. O Inter foi campeão da Dandan. Sul-Americana em um ano e campeão da Libertadores em outro. O É, Atlético Paranaense, então, esse ano é muito favorito, né? E você falou que vai Claro, sair claro que fora. E é. aí? Ganhou a Claro que Sula. é. Atlético Paranaense o pô, favorito. Dandan hoje está incontrolável. O Dandan É, está alucinado. O Dandan está 1000 grau. E falando em 1000 grau, vamos pegar. Agora sim, eu já comprei a passagem, já peguei tudo. Agora a gente pegou o avião e desembarcamos em São Paulo para falar um pouquinho do Palmeiras aqui, né? Titi, tá com esperança no porco aí?
ganhou do Corinthians, derrubou o Thiago Nunes, empatou com o Sport em casa. Como que vem o Palmeiras para esse duelo aí? Cara, o Palmeiras sim, é muito inconsistente em vários momentos. Você ganha um derby muito importante, né? Derruba o técnico dos caras, embora o Corinthians não seja em bom momento. Era um derby importante na casa dos caras e chega em casa, você empata com o Sport, você perde mais 2 pontos, tendo em vista que já empatou com o Goiás no Allianz Parque. O gramado sintético não ia fazer a diferença, eu não tô vendo isso. E aí, já falando de Libertadores, é até algo positivo para o Palmeiras, que também, assim como o Santos, venceu os 2 primeiros jogos, né? E o grupo do Palmeiras é bem fácil, assim, bem fraco, né? Tecnicamente falando. Oxe, eu falei Palmeiras e o Siri apareceu aqui, loucão. E agora o Palmeiras viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, né? E como eu falei, esse se encaixa nos times que estão há um bom tempo sem fazer uma partida oficial. Talvez sinta, mas assim como o Palmeiras pode sentir altitude por lá. Como eu falei, eu acho que o Palmeiras não vai ter dificuldade porque o grupo é fraco, né? E o Palmeiras é, teve a melhor classificação geral nos últimos 2 anos na fase de grupos. É um time que faz o seu papel, mas eu não tenho muitas esperanças com o Luxemburgo à frente do Palmeiras, não. Palmeiras ganhou o clássico, né? Parecia que ia engrenar, pelo contrário, não engrenou e já empatou com o Sport. Para você, Daniel, o Palmeiras só serviu para derrubar o Thiago Nunes? Lembrando que o Palmeiras foi muito prejudicado no jogo contra o Sport, né, velho? A expulsão do Zé Rafael Não dá teve, para colocar isso como criou, argumento. criou chances para ganhar o jogo ali no fim com o William. Mas levando para o lado da Libertadores, eu estou muito curioso para ver o Palmeiras nesse tipo de competição. Porque o Palmeiras é aquele time chato, né? Igual a gente sempre fala. Ele não joga, por exemplo, o jogo contra o Inter. O Palmeiras não joga, mas também não deixa o adversário jogar. E isso mudou um pouco até hoje contra o Sport, contra o Corinthians, apesar de estar com um jogador a menos, dois no segundo tempo, e o Palmeiras começou a jogar. E tem um sistema defensivo onde tem Felipe Melo fora ainda, o próprio Marcos Rocha às vezes é poupado, tem um meio-campo muito equilibrado ali. Então, igual o Thiago falou, na fase de grupos vai passar sem problema algum, sem dificuldades. Mas depois eu tô curioso para ver esse Palmeiras assim, eu acho que pode chegar longe. E a Tá, sequência tá, do Palmeiras, tá mano, ganhando uma casca, né, na Palmeiras Libertadores também, o pega Palmeiras, esses últimos Grêmio, anos. Flamengo no Brasileirão e os jogos da Libertadores. Quero ver como é que vai ser. E tá ganhando uma casca na Libertadores do Palmeiras, né, esses últimos anos aí. Enfrentou Boca, o próprio Grêmio. Quero ver o Palmeiras jogar essa mescla aí da molecada com o Felipe Melo, com o Gustavo Gomes, o Everton. Vai ser interessante. Tô vendo o Palmeiras com bons olhos aí na Libertadores. Pode ser que encaixe, né, essa mescla de juventude com experiência, mas devido ao atual momento que o Palmeiras já apresentou ao longo desse ano, eu acho um pouco improvável, neste momento, apontar o Palmeiras como favorito ao título da Libertadores. E o Thiago citou uma sequência difícil, então vamos falar de um time que vai ter uma sequência muito difícil também, e que talvez esse é o confronto mais aguardado dessa rodada da Libertadores, né, que é São Paulo e River Plate. Duas camisas em torta varal, dois times com tradição gigantesca na competição, e o São Paulo que terá agora River Plate, folgará no fim de semana, pois seria a partida contra o Atlético Paranaense, depois enfrentará o River de novo, Internacional fora, e depois ainda LDU. Que sequência, hein? Para mim, o Diniz, se não cair agora, não cai nunca mais, hein, Thiago? O que você espera desse jogo aí contra o River Plate? Você acha que o Tricolor vai ganhar em casa? Como é que é? Sem Luciano, né? Verdade, Luciano que foi expulso pelo Grêmio, como a gente já citou. Além É, de, desculpa te interromper, sim, além de não ter Pablo, Daniel Alves, Volpe em uma fase, o negócio Pablo Brenner, tá fora, né? complicado. Brenner é o brabo. O negócio tá Brenner e Gabriel embaçado. Sara. Então, quanto ao Diniz, cara, eu acho que chegou a hora, né, de ver como que o São Paulo vai sobressair nessa maratona de jogos muito importante, né? E como você falou, a Libertadores, São Paulo tropeçando aí, cara, resulta obviamente numa demissão clara do Diniz aí nas próximas semanas, né? Eu não vejo o São Paulo muito bem. é, Teve tudo para sair de um clássico importante
com mais 3 pontos, né? Mas o Volpe pediu para todo mundo sair da barreira ali. Não, pode chutar, deixa comigo, igual o Milton Leite fala. E, enfim, cara, é muito difícil projetar o que se esperar do São Paulo. O Diniz emplacou 3 vitórias ali, parecia que ia vencer um clássico importante também, mas aí na outra semana já começa a apresentar problemas, como já foi contra o Bragantino em casa, né? 2 pênaltis eles tiveram e não venceu o São Paulo, que, como eu falei, há muito tempo é muito difícil você ir no Morumbi e ganhar o São Paulo. Ultimamente não tem sido, né? A gente falou até do Defensa e Justiça, foi lá no Morumbi e eliminou o São Paulo. E o River Plate é uma grande incógnita também, porque voltou a treinar 2 semanas. Então, o que você espera de um time desse que não joga uma partida oficial? Estamos em setembro, 6 meses sem fazer uma partida oficial. Então é bem difícil, embora a gente saiba da qualidade que tem. Sinceramente, eu não sei o que esperar do São Paulo e não vai ser nenhuma surpresa se o Diniz não estiver mais empregado daqui 2 semanas. De fato, o São Paulo é uma grande incógnita. Geralmente é um time que apresenta um grande primeiro tempo, de muitas chances criadas, de pressão no adversário, e no segundo tempo simplesmente a equipe morre, né? Foi assim contra o Atlético Mineiro, onde foi muito superior. Foi assim contra até o próprio Bragantino, onde jogou de certa forma bem na primeira etapa. E contra o Santos recentemente, onde a gente viu que o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo. E quero saber de você, Dandan. O São Paulo contra um River Plate, que eu acho, na minha opinião, que esse pode ser um quesito decisivo para decretar o vencedor desse confronto, viu? O River Plate 6 meses sem jogar, o São Paulo já no pique, já há 2 meses. O que você acha aí, Dandan? Aquele jogo contra o Binacional, né, velho? Era pro São Paulo ter ali a O diferença. próprio primeiro tempo, o São Paulo teve Sim, várias chances, é né? outro grupo igualzinho do Atlético Paranaense, todo mundo com 3 pontos. É, é um grupo que o São Paulo, até comentei com o Thiago isso em uma live que ele estava fazendo. O clima de Libertadores no Morumbi, com o jogo do São Paulo, velho, é surreal. De verdade, parece que a alma entra ali no time e faz muita diferença. Hoje, sem a torcida, é um São Paulo que balança muito. A gente não sabe o que esperar, igual você falou. Beleza, tem um primeiro tempo bom, mas tem mais 45 minutos para vir e 5 substituições agora. Mas é o River Plate também, né, mano? Que mesmo sem 6 meses sem jogar, tem qualidade, time argentino, sabe jogar competição, não é bobo. E a gente pega aí Atual vice-campeão, né? atual vice-campeão e eu posso estar falando aqui que é o terceiro brasileiro que fica pelo caminho na fase de grupos da Libertadores. Dandan tá Caramba, hein? afiado, Hoje o hein? Dandan tá daquele jeito. Bom, já vimos que o Dandan não está confiante com São Não, Paulo, Internacional e Atlético Paranaense. O Thiago até agora não cravou nada, né? E não, vamos ver o que acontece. eu cravei sim, eu cravei que o Atlético classifica, o Santos classifica, os dois do Sul também. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao São Paulo, mas ainda assim, para não ficar em cima do muro, eu digo que o São Paulo irá ficar pela tradição. Então a gente vê que mais uma vez o Daniel é incoerente, porque o São Paulo tem tradição na competição e é mais um para ele lá Avisa isso atrás, pro Diniz. né? Mas para um vale, para outro não, é meio incoerente da sua parte e o São Paulo para mim fica assim. Ô, Alessio, eu queria saber de você um pouco aí sobre o São Paulo, qual que é a sua opinião sobre esse Diniz e qual a moral que o Volpe tem aí. Assim, é igual ontem eu fiz um post no meu Twitter. Para quem não segue lá, é só pesquisar Lestor 4. Eu falo bastante sobre futebol, principalmente sobre o São Paulo. Interajo bastante com o Thiago lá também. O Volpe é o goleiro mais seguro que o São Paulo tem pós Rogério Ceni. Isso para mim é um fato. Até 2 semanas atrás era o melhor goleiro que o São Paulo poderia ter. Muitos falavam que o Volpe é melhor que o Everton do Palmeiras. A gente aqui mesmo entrou em discussão Volpe e Cássio, que são dois grandes goleiros. E agora, porque entrou numa má fase, vem falhando em algumas partidas, já não presta mais, já não é mais o melhor jogador do São Paulo, ou o melhor goleiro do São Paulo pós Rogério Ceni. Eu acho que para mim isso é muita injustiça com o cara. Lógico, não tá bem, tá numa fase ruim, só que ele tem crédito ainda e a gente não pode descartar um cara desse só porque vem falhando em 2 jogos ali, né? Enfim,
O Volpe é um grande goleiro que merece ter essa moral que tem, né? Eu acho muito injusto da parte de muitos torcedores. Torcedores desses que criticavam pra caramba o Gabriel Sara, que não acertava um passe, mas tem uma função primordial dentro do time no esquema tático do Diniz, e o cara não prestava, pediu o cara no banco, o cara fez 2 gols agora contra o Santos, já é um meio-campista top. Por favor, né? Eu Mais gostei da coerência. entrevista dele após o jogo ali, o moleque saiu Sim, bem. personalidade, né? E no quesito Libertadores, bom, São Paulo tem tradição, São Paulo tem 12 pontos em disputa. Vejo que desses 12, o São Paulo tem condições totais de fazer 7 pontos, vitória contra River Plate e Binacional em casa, e o empate contra a LDU. São Paulo tem totais condições de arrancar isso, e uma derrota nesses 4 jogos, para mim, é normal. E tem tudo para passar, por ter história, ter camisa. A gente viu em 2016 que o time, numa puta draga, uma fase ruim, foi e se classificou da marcha e chegou até uma semifinal. Um time. Precisa dar uma resposta, né? Até Exato. porque ano passado também foi eliminado por Talheres, né? Então, um time que pode crescer nessa Libertadores, mas que eu acho meio improvável, mas que pode vir a chegar, né? Até porque o elenco atual do São Paulo é bem melhor que o de 2016, né? Tem jogadores mais consagrados e uma mescla com a base muito boa. Vamos aguardar, né? Eu não coloco minha mão no fogo pelo São Paulo, mas espero e acredito que o time vá passar de fase. É o mínimo que É esperamos. o mínimo que esperamos. Bom, e para finalizar aqui esse vídeo e os confrontos também da Libertadores, vamos falar do Flamengo, que irá reeditar mais uma vez o jogo contra o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana. Dessa vez ele vai até o Equador. Vocês veem o Flamengo super favorito para esse confronto? Então, cara, foi o que eu falei pra vocês. Se o Domenech quer começar errado no Flamengo, é começando com a Arrascaeta no banco, né? Que pra mim é mais importante no setor do meio de campo ali do que o Everton Ribeiro, que vem sendo muito badalado aí nas últimas semanas. E a gente viu um exemplo agora, né? Contra o Atlético Goianiense, ele começou no banco, tomou três. E agora a gente viu que ele ficou de fora, obviamente. Não foi por questão técnica, mas sim por causa de desgaste. E o Flamengo acabou tomando 2-0 para o Ceará. Eu fiquei surpreso até com o resultado, pelo pouco rendimento que o Flamengo teve, né? Provavelmente o Bruno Henrique deve estar de volta, então já é uma grande ganho aí pro time. Mas, cara, assim, se você me perguntar quem é o favorito no momento a ganhar a Libertadores, ainda assim eu diria o Flamengo, pela questão do elenco, né? Pelo que vem jogando, assim, no último ano. Mas é bem difícil você projetar também, mas eu acho que não vai ter dificuldades em avançar também de grupo. Mas eu quero ver, sim, eu quero ver o que que o Domenech tem a oferecer ainda ao Flamengo, porque, assim, tá. Os argumentos para ele também são poucos, Uhum. argumentos positivos, são poucos a favor do lado dele, porque o time com o Jorge Jesus apresentava muito mais e agora ele tem até mais jogadores à disposição, como o Thiago Maia, que vem jogando, o Michael, enfim, Pedro. Isso aí. E aí, Dandan, é Mengão na cabeça ou mais um que vai ficar pelo meio do caminho? Não, o Flamengo não tem um grupo tão difícil, já tem uma certa pontuação boa para se classificar, né? A fase de grupos não vai ser problema para o Flamengo. Para o jogo de quinta, eu não sei, fora de casa, primeiro jogo do Domenech na Libertadores, igual eu falei, nem sempre o melhor elenco, porque os brasileiros sempre têm o melhor elenco, é o suficiente para vencer a Libertadores, né? É uma competição que também você tem que saber jogar ela. Mas o Flamengo passa, mas cravar assim como favorito, velho, é igual o Thiago falou, tem que esperar. Porque a gente pode falar de favoritos também o Boca e o River. O River até com um elenco muito superior ao do Boca, mas são duas equipes que, velho, sabem jogar competição. O Boca tem 4 pontos, provavelmente vai avançar. A gente tem aquilo, tá sem ver as equipes, mas na hora do vamos ver, o elenco do Flamengo é outro patamar, né? Mas tem sorteio na próxima fase. Porém, eu não. Se for para cravar um hoje como favorito, mesmo com o tempo sem jogar, eu cravo o River. É. Então, para o Dandão, o River vai ser campeão da Favorito. Libertadores. É Favorito favorito a não ser significa que é campeão? campeão. É isso. Perdão. Obrigado por me corrigir, meu querido Dandan. Se acalma, você está muito nervoso, menino. O Thiago desconcentrou você, é isso mesmo? Não, favorito não é campeão.
É isso. Então, River Plate é Ah, o mas pra você favorito. ele é favorito a ser Ser campeão, não é campeão. isso? Igual muitos times é favorito aí e não ganham. Então tá bom, né? O São Paulo era favorito contra o Mirassol? Lógico que é uma pergunta até meio óbvia Então, isso. Mal Ah, intencionado, tá? mal intencionada, só que nem sempre como disse o Daniel, o favorito ganha. então tá aí, né? É isso aí. Mas eu não vejo o Pra River Plate você, tão Lourenço. favorito assim. Pra mim, quem vai ser campeão vai ser o Delfim. Lembra, o Santos, mano, o Santos tem um bom time do meio pra frente, né? É, É um precisa time. Não, consertar a não. zaga. Não, peraí, Mas não para continua, ser continua. campeão Fale do brasileiro. Santos, então. Ou Fale do da Santos. Libertadores. É, não, sim, mas passa de fase, né? Dependendo do sorteio nas oitavas ali. O Inter não É. passa nem de fase, mas o Santos pode chegar. Pois é. Thiago, você está desestabilizando o Dandan hoje. E por esse motivo, chegou a hora de encerrarmos o vídeo. Brincadeira, não por esse motivo, mas sim porque falamos sobre muita coisa aqui. Dandan sendo incoerente na opinião do Thiago, Thiago pegando o pé do Dandan. Considerações finais, meninos? Dandan, você quer falar alguma coisa aí pro Titi? Só crava aí, grava a tela e depois a gente conversa. Aí, chamou na chincha. E você, Thiago, para finalizar aí pro Daniel? Não, eu vou assistir de novo o vídeo quando for publicado, vou anotar aqui o que ele falou. Ele falou que São Paulo e Inter não passam nem de fase, né? Então, Atlético Paranaense E também. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense também. Então, tranquilo. Eu acho que todos passam aí, com exceção do São Paulo, que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas ainda assim, pela tradição, avança. E considerações finais, cara, é só isso. A gente tem que aguardar mesmo como as equipes vão se postar, né? As equipes, no caso, eu digo as sul-americanas, como os times argentinos, da Colômbia, os paraguaios que já vêm há um bom tempo aí jogando, os times uruguais, né? Nacional e Penharol, que tem muita tradição. O Penharol que vem em baixa aí depois da demissão do Forlan. E o Nacional que vem, sim, também num grupo tranquilo, eu não acho que possa chegar, mas vamos ver como que volta, né? Eu acho que esses times de tradição sempre avançam de fase, né? O problema é quando chega na hora do vamos ver, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. E pelo menos em um mês aí a gente vai ter a definição da fase de grupos e depois eu vou cobrar um Dandan aí que eu tenho certeza que pelo menos três dos quatro que ele falou aí vão passar. É isso então. O desafio está lançado. E a sorte também. Então é isso, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer você que assistiu até aqui. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, comenta o vídeo, deixa o like, compartilha com a galera, dá essa força pra gente, essa moral. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal Exclamação, falando da Libertadores, do Brasileirão, Copa do Brasil. Bom, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo. Valeu, galera. Falou!